Boa noite. Queria convidar você a continuarmos orando, mas agora com oração individual. Você já deve estar visualizando três pedidos de oração. Eu queria que você orasse primeiro por encorajamento, para que Deus nos encoraje em meio aos desafios da vida, a gente continuar mantendo a nossa fé. Segundo motivo é exatamente esse, por mais fé, sobretudo em um mundo bem secularizado, que nos desafia a manifestar e a viver por fé. E o terceiro, por uma vida moldada pela palavra do Senhor. Então vamos ter agora um tempo de oração. Baixe sua cabeça e ore ao Senhor. Meu Senhor, eu quero rogar a Ti, com toda a humildade, que o Senhor possa conceder a nós ânimo diante das nossas lutas, das nossas tribulações, dos nossos sofrimentos. Que possamos recorrer ao Senhor, confiar na Tua palavra, confiar nas Tuas promessas, e assim, ó Deus, vivermos uma vida agradável ao Senhor. Nos ajuda, ó Pai, diante de desafios que às vezes nós não sabemos como resolver, a sermos animados pelas Tuas promessas, a termos uma fé que possa corresponder àquilo que o Senhor quer para nós. Olhando sempre para a Tua palavra, a fim de que possamos ser moldados por ela, trabalhados por ela, vivermos por ela. E assim, ó Deus, eu sei que nós iremos viver para glorificar o Teu nome. E esse é, ó Pai, o nosso grande desejo, viver para exaltar e glorificar a Ti. Portanto, eu faço esse apelo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu queria, antes de começar a exposição, até disse ao Carlinhos que eu ia fazer depois, mas eu queria convidar aqui à frente. Aí eu sempre quis quebrar os protocolos da igreja. Queria convidar o irmão que está lá atrás, em pé. Irmão José, se eu poderia vir aqui à frente, por favor. E quando o irmão José chega, Oxe, Dário. Dário? Oxe. Nós combinamos hoje negócio. A gente entende de moda. Você também, você está muito elegante.
A gente se saca disso ou a gente não entende nada de como é que se faz para o negócio. Queridos irmãos, Zé esteve aniversariando ontem. E vocês conhecem, irmão Zé, essa figura. Eu sou muito, muito grato a Deus pelo zelo, pelo cuidado com que o irmão Zé não só está aqui servindo a igreja. Para mim, ele não tem um trabalho na igreja, tem um ministério. Ele desenvolve um ministério aqui. Mas o zelo com que ele também serve na liderança do PGM, o que ele serve aos irmãos, e com a forma direta com que ele nos trata e bem objetiva também. De tal forma, irmão Zé, que nós queríamos, a igreja gostaria de presentear você, dizer a você que nós lembramos seu aniversário. Deus abençoe. Querido. Ele estava dizendo aqui, só não vale dizer minha idade. Já passou dos 18, né? Passou 18. A gente quer orar por ti, cara. Não vai agora não. Fica aqui mais um pedaço. Vamos ficar em pé, pessoal. Vamos orar por ele. Pai, eu sou grato ao Senhor pela vida do irmão José. Eu louvo a Ti, ó Deus, pela vida dele e por homens como ele, que temem ao Senhor, que zelam por Tua obra, que zelam pela Tua casa. Meu desejo, ó Pai, é que o Senhor continue dando ânimo, fortalecendo o irmão Zé, cuidando de sua saúde, cuidando do seu ministério, cuidando dos seus sonhos, dos seus projetos. Abençoe para que ele possa, cada vez mais, olhar para a vida ao redor, olhar para os seus desejos e confiar ao Senhor. Depender do Senhor cada vez mais diante dos desafios da vida. Para que ele possa crescer em fé, em comunhão e em relacionamento com o Senhor. É minha oração em nome de Jesus. Amém. José, Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Meus queridos, nós estamos diante de um desafio. Eu quero já que você aquiete o seu coração. Eu não sei, eu não garanto que nós iremos sair daqui às 20 horas. Então, se acalma, tá bom? Avisa lá no Geração Glória que hoje é com emoção. Eu quero compartilhar com você esse momento, nesse tempo que nós temos, sobre a fé que nos faz perseverar. Estamos estudando o livro de Hebreus e chegamos ao capítulo 11. Capítulo 11, que está ligado ao capítulo 10. Mas antes de desenvolvermos a ideia do capítulo 11, nessa noite, eu queria contar para você a história de Jim Elliot. Eu acho que a pronúncia é essa. Ele juntou-se com mais 4 irmãos em 1956. E eles decidiram, então, ministrar o evangelho, pregar o evangelho para uma tribo no Equador, no interior do Equador. Uma tribo isolada e muito violenta. Então eles se planejaram, se organizaram, e aí então o avião pousa no rio o nome do rio é muito bonito, Curaray. O avião pousa naquela coroa que nós chamamos do rio Curaray, lá no Equador. Então, 3 dias depois, eles têm os primeiros contatos com aquela aldeia, com aquela tribo indígena. E as expectativas estavam indo muito bem. Eles tiveram contato com 3 pessoas, com 3 indígenas e foram inseridos logo no grupo. Mas pouco tempo depois, houve uma emboscada. Um grupo deles os cercou e os matou com flechas, colocando e jogando o corpo deles nesse rio, no rio Curaray. 4 deles foram encontrados e um não. Quando a notícia chegou aos Estados Unidos, chegou ao mundo, muitos deles ficaram se questionando se valeu a pena essa atitude deles. Muitos se questionavam se essa era propósito de fato deles. Eram tão novos, eram tão jovens. E um dia, mexendo no material do Jim Elliot,
encontraram um diário. Nesse diário tinha uma frase escrita: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Parecia que tanto ele quanto a equipe que morreu no interior do Equador tinha uma perspectiva diferente acerca da vida. Tinha uma perspectiva voltada para a eternidade. Uma perspectiva em que aqui, a terra, as coisas pertencentes a esse mundo, não eram as coisas mais importantes que haviam. É interessante que me parece que essa frase, ela casa com a exposição de hoje, com a história dos patriarcas que nós queremos apresentar a vocês hoje. O contexto, para que você esteja inserido, relembre o que nós falamos, como disse a vocês, nós, capítulo 11 de Hebreus, nós estamos expondo a vocês, está ligado ao finalzinho do capítulo 10, especificamente os versículos 32 a 39. Lá o autor vai dizer que aqueles irmãos, eles suportaram lutas e sofrimentos. Eles foram insultados publicamente, foram presos. Alguns deles tiveram os bens confiscados e aceitaram isso até com alegria. O autor então chama a confiarem, a não abandonar a confiança, motivando-os a perseverarem na fé, a fim de que eles pudessem receber promessa de Deus. Interessante isso, porque no versículo 37 do capítulo 10, o autor vai dizer assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará. Quando ele começa a relembrar todo o sofrimento daqueles irmãos, as perseguições, as lutas, o abandono, as dores, as tristezas, ele chega a concluir dizendo, no versículo 36, portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. E o que ele prometeu? Aquele que vem, virá, e não demorará. É interessante então que ele conclui esse capítulo dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Então eu quero que você imagine a cena: muito sofrimento, muita dor, muita angústia, rejeição, perda de bens, perda de amigos, parentes, familiares. Eles foram excluídos da comunidade que eles viviam. E isso não aconteceu uma vez, não aconteceu episódios isolados. Eles estavam vivendo dessa maneira, vivendo dessa forma. E então eles pensam: olha, tamanho sofrimento, tamanha dor, é melhor voltar para o judaísmo. É melhor voltar para o passado. Então o autor de Hebreus está dizendo para eles: olha, vocês precisam perseverar. Vocês precisam se agarrar nas promessas do Senhor. Ele vai vir, porque Ele prometeu vir em breve. Portanto, vocês não devem retroceder. Nós somos daqueles que têm fé. E aí ele entra no capítulo 11, discorrendo acerca do que é fé. E ele vai dizer que a fé é a confiança daquilo que esperamos. Nós temos confiança acerca que as promessas do Senhor irão se cumprir. Fé é essa confiança. Fé é a certeza das coisas que não vemos. E aí o autor começa então a apontar alguns exemplos de pessoas que viveram por fé. Dos versículos 3, do versículo 4 ao versículo 7, ele apresenta a história de Abel, de Enoque
e de Noé. E nos versículos 8 até o versículo 22, o autor apresenta a história dos patriarcas. E essa história, ela tem uma grande ideia, tem uma ideia por trás que a resume. E a grande ideia é, a grande intenção do autor de Hebreus era encorajar os crentes a, em meio ao sofrimento, perseverarem por meio do exemplo da fé dos patriarcas, até que as promessas de Deus fossem plenamente cumpridas. O que vai nortear a nossa exposição hoje é o seguinte questionamento: quais as marcas de uma fé que persevera? Olhando para a fé dos patriarcas, quais as marcas de uma fé que nos torna capaz de perseverar em meio às perseguições? Então eu queria ler com você não de forma geral, mas à medida que eu vou apresentar a você as marcas dessa fé que persevera, a gente vai lendo o texto. A primeira marca que nos torna capaz de perseverar está nos versículos de 8 a 10. E gostaria de ler com vocês. O texto diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. A fé que persevera obedece mesmo sem saber de tudo. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre 5 marcas da fé que persevera. E a primeira é que a fé que persevera obedece mesmo sem saber de tudo. Observa como começa o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O versículo 8 faz referência direta a Gênesis capítulo 12. Lá nós temos o chamado de Deus a Abraão. Deus dizendo para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. É interessante que quando ele foi chamado, Abraão obedeceu. Abraão não questionou: Senhor, para onde? E como é que vai ser lá? E os meus parentes aqui vão ficar aqui? Quem vai me sustentar? E quem vai sustentar eles? Quando chamado, obedeceu, embora não soubesse para onde estava indo. Interessante que esse chamado de Deus a Abraão, ele envolve 2 coisas. Primeira, essa ordem: sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai do meio do teu povo. Segunda, havia uma promessa: se dirija a um lugar que mais tarde você vai receber como herança. É interessante que Abraão não sabia o caminho, mas ele não estava, parece, tão interessado nesse momento em saber o caminho. Ele estava mais interessado em saber com quem ele iria. Calvino, olhando para esse texto, ele vai dizer que a incerteza do caminho não anula a certeza da promessa. Então ele obedece, então ele sai, sem saber o destino. Quando ele chega na terra, versículo 9, diz que pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Peregrinar aqui, a ideia de peregrinar é aquele que habita um lugar por pouco tempo, é um estrangeiro. Ele não é daquela região, ele não pertence àquele lugar, ele está habitando aquele lugar por um pouco de tempo. Só que ele habitou a terra que Deus havia prometido. Essa terra vai ser sua. É interessante que o versículo 8 apresenta para nós esse paradoxo. Olha só,
peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Ele não estava em terra estranha. Deus havia prometido aquela terra para ele. Mas mesmo assim ele peregrinou. Ele não foi em uma das cidades. Ele não construiu uma cidade para ele. Ele viveu, diz a continuação do versículo 9, ele viveu em tendas. A tenda era exatamente a habitação do peregrino. Um local feito exatamente para ser desmontado e guardado, levado para outro lugar, montado de novo, desmonta, vai para outro lugar. A tenda não tem fundamentos. Uma corda, uma argola, uma estaca, prende ali, passa um tempinho ali debaixo, depois tira isso aí tudo, vai-se embora, vai para outro lugar. Foi assim que ele viveu. Se você olhar Gênesis capítulo 12 em diante, você vai ver que ele chegou no carvalho de Moure. Depois ele foi para Betel. Depois ele andou por Negueb. E ele foi peregrinando. É interessante o paradoxo, porque a terra era dele, mas ainda não era dele. Era dele, mas ainda não era. Ele tinha a propriedade da terra, mas ele não tinha a posse, a certidão. Era isso que ele tinha. A propriedade da terra. Deus disse, é sua, vou te dar como herança. Mas ainda não era dele. E por que que ele fez assim? Por que que ele viveu dessa forma? Por que que ele agiu dessa maneira? Versículo 10 explica isso. Diz assim, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Daqui o motivo, daqui a razão pela qual Abraão vivia como peregrino na terra que era dele. Ele estava esperando a cidade que tem alicerces. Pessoal, essa palavra esperar não é aquela ideia que geralmente nós temos. Abraão pegou a tenda, montou a tenda, ficou lá embaixo, de boa, esperando. Deus vai fazer alguma coisa aqui e vai ser minha. Essa terra vai ser minha. Não, a palavra esperar, no texto, ela dá a ideia de uma expectativa constante. Uma expectativa constante e perseverante. Ele tinha a expectativa de que a qualquer momento ele ia possuir ou estar presente em algo que era maior, que é a cidade que tem alicerces. Você percebeu? Cidade que tem alicerces contrasta com a vida em tendas. Eu habito em tendas, mas a minha perspectiva, a minha esperança é habitar, morar numa cidade que tem alicerce. Não um lugar que eu possa desmontar e depois ir para outro lugar, e depois ir para outro lugar. Não. A minha expectativa é habitar nessa cidade. É interessante que cidade, na Bíblia, ela dá essa ideia de pertencimento. Ela dá essa ideia de segurança. Ela dá essa ideia de comunhão. Só que Abraão, ele queria habitar numa cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. O texto está apontando para uma realidade eterna. Porque a cidade, ela tem alicerce, está fixa. Aquela cidade vai permanecer para sempre. Essa cidade não é como as outras cidades da região que ele morava. Que poderia ser devastada por guerra, destruída, receber reparo. Não. Essa cidade, ela tem alicerce, ela não vai sofrer essas coisas, porque o arquiteto e o edificador é Deus. Na sua obediência, Abraão buscava não apenas Canaã, mas comunhão e relacionamento com o próprio Deus, a ponto de procurar uma realidade celestial e eterna. Parece que a comunicação do autor de Hebreus para o seu público original é clara. Ele estava dizendo para eles, olha, inspirem-se na fé de Abraão e perseverem em obedecer a Deus por meio dessa fé. Não abandonem para ter uma segurança, pois vocês têm a promessa da cidade eterna.
Lembra como isso se conecta lá com o final de Hebreus capítulo 10, versículo 37? Quando ele diz que nós temos uma promessa, pois em breve, muito breve, aquele que vem, virá. Esse trecho, ele nos ensina duas coisas. Primeira, a fé se manifesta em obediência imediata à palavra de Deus, mesmo sem ter plena certeza do que vai acontecer. É assim que a fé se manifesta. Queria que você refletisse, você pensasse que área da sua vida você tem dificuldade em obedecer ao Senhor. Abraão, ao ouvir a voz do Senhor, ele obedeceu imediatamente, sem saber para onde estava indo. Que áreas você luta para obedecer a Deus? Quero ajudar você. Quero ajudar você sugerindo que você faça um levantamento, pelo menos das ordens claras, diretas da Bíblia para nós, cristãos. Chegue na sua casa hoje e veja as Escrituras, as ordens de Deus para você. Posso te ajudar? Mateus capítulo 28, versículo de 18 a 20. Texto bem conhecido. Vão e façam discípulos. Qual a sua resistência a obedecer essa ordem? Dário falou aqui que há um grupo de irmãos que estão agora, que amanhã pegam um barco e vão servir aos ribeirinhos do rio Amazonas. Você não sabe o que vai acontecer com eles lá. Vão, façam discípulos. Ok, eu não sei as consequências, eu não sei os resultados, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor tem uma ordem e eu quero obedecer o Senhor. E eu vou obedecer o Senhor pela fé. Dizem que a mutuca lá do norte é do tamanho de um pombo aqui. O pessoal conta. Amanhã eles vão dormir no barco. Vão dormir com chonete. Ao som do motor. No ouvido deles o tempo todo. Vão encontrar pessoas que eles nunca viram na vida e não vai saber a reação dessas pessoas. E eu não estou comparando aqui com a reação dos indígenas do Tim, tá? Não. Mas eu quero que você entenda. Não, né, Ricardo? Está amarrado. Mas eu quero que você entenda que esse grupo, parece que eles abriram mão daquilo que não podem reter, para ganhar o que não podem perder. Há um outro grupo, em julho, com a permissão do Senhor, que vai servir a Deus no Agreste de Sergipe. Uma cidadezinha pequena, sem infraestrutura, não tem hospital, posto de saúde fecha aos finais de semana. Alguém até brincou comigo, aqui ninguém adoece no final de semana, aqui está de boa. Não há lugar confortável para a gente dormir, não há aquela cama king size que você tem, não há aquele ar-condicionado de 12, 18 mil BTUs. Aliás, talvez nem ventilador tenha. Mas a ordem diz, vá. Ah, mas eu só vou se tiver uma cama, um ar-condicionado, tiver um hospital funcionando 24 horas. Não foi assim que Abraão se comportou. Não foi assim que Abraão reagiu diante da voz do Senhor. Deixa eu te ajudar ainda mais. Colossenses 3,13 nos dá duas ordens. Uma delas, suportem uns aos outros. Suportem, carreguem, sustentem, aguentem uns aos outros. Me faz lembrar de irmãos difíceis que nós temos. Ou, só é o meu ciclo aí de amizade, de irmãos, que é difícil. Aquele irmão que você já aconselhou uma vez, aconselhou outra, já orientou, ele está assim, beleza, é isso mesmo, vou fazer, e não faz. Você de novo orienta, aconselha, direciona ele, isso mesmo, tá, dessa forma aí é o correto mesmo, e não faz. E às vezes você pensa, vou desistir desse cara, já deu, chega, já era. E aí vem Colossenses 3,13 e diz,
suportem. Suportem uns aos outros. E no mesmo versículo diz, perdoem uns aos outros. Aí você, pastor, aí não, aí já é demais, eu tenho muita dificuldade nesse negócio aí. Perdoar, cara, me ofende, me agride, e eu vou, tá perdoado, irmão, beleza. Meu querido, qual é a área da sua vida que você tem dificuldade em obedecer ao Senhor? Faça esse levantamento. Em seguida, avalie os motivos da sua resistência em não obedecer essas ordens. Abraão não sabia o destino final, mas ele não resistiu, não questionou, foi. Deve ter sido isso que ele disse para a família dele. Pessoal, fui. Foi. O que Deus mandou você fazer e você está adiando porque você quer todas as respostas primeiro. Você quer tudo ali, depois que você tiver todas as respostas, tudo certinho, quando você já sabe o resultado do jogo, aí você, agora eu vou jogar. Eu sei qual é, eu vou ganhar. A fé é obediência à palavra de Deus, mesmo que nós não saibamos os resultados. Mas há uma outra lição aqui. A fé faz o cristão entender que a sua identidade não está em posses, status ou conforto, mas no forte apego à realidade espiritual. Lembra do versículo 8? A terra era dele, mas ainda não era dele. Ele tinha a posse, propriedade que eu falei, mas ele não tinha a posse. E ele viveu ali tranquilo, como se estivesse em terra estranha. E o motivo, a visão, porque ele desejava a cidade que tem fundamentos. Querido, Dário me chamou a atenção para isso. Não é pecado você possuir coisas. Abraão tinha coisas. Quando ele saiu de Harã e foi para Canaã, ele já tinha algumas posses. Já tinha escravos, escravas, alguns animais. Não é pecado você possuir coisas. Mas você não deve deixar que essas coisas dominem você a tal ponto de você perder a referência da eternidade. Meu filho, Davi, ele teve aquela fase que toda criança tem de comunicar a gente a profissão, o que ele quer ser. Então ele começou pequenininho, pai, eu quero ser piloto de Fórmula 1. Beleza, bacana. Não, pai, agora eu quero ser piloto de avião. De tal forma que uma época, nós estávamos no avião e ele, quero ser piloto de avião, quero ser piloto de avião, quero ser piloto de avião. A gente estava descendo do avião e eu dei de cara com o comandante. E eu, seu comandante, meu filho, ele quer ser piloto de avião. Você assim, poderia deixar que ele entrasse assim, só um tiquinho assim na cabine para eu tirar uma foto? Ele disse, meu filho, olhando para o Davi, vai estudar. Aí depois dessa tiração de onda, ele disse, entra. O Davi até um dia desses tinha essa foto dele na cabine, olhando assim para mim, para tirar a foto, sem um dentinho da frente, até um dia desse. Hoje não, hoje ele disse, pai, eu quero ser, agora é delegado. Beleza. Quando nós oramos, no nosso culto doméstico, eu oro ao Senhor e oro na frente do meu filho, por ele, dizendo a Deus, Deus, eu quero que o meu filho ame o Senhor. Eu quero que ele ame a Ti acima de todas as coisas. Eu não me incomodo. Se o Davi vai para Harvard, vai estudar direito em Harvard, vai ganhar muito dinheiro e vai viver a vida. Eu me incomodo se o Davi for para a UESP do Disseu. Eu não me incomodo. E cursar licenciatura plena em letras português. Eu não me incomodo com o que ele vai fazer, o que ele vai ser. Desde que ele ame o Senhor. Desde que Deus seja a prioridade na vida dele. Desde que ele tenha um olhar voltado como referência para a eternidade. E não nas posses, e não nas coisas, e não nas conquistas.
Sabe por quê? Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Seu coração é governado por aquilo que é temporário ou por aquilo que é eterno? Me permita ajudar você também nessa questão. Gastar recursos apenas nos seus prazeres, sem pensar no reino de Deus. Planejar sua profissão de forma humanista, sem a intenção de usá-la no serviço do Senhor. Viver para conquistar bens materiais, sem colocar à disposição do Evangelho. É uma forte demonstração de que você vive a sua identidade voltada apenas para esta vida. Quem conhece as promessas de Deus, consegue caminhar em tendas, sem perder a esperança da cidade futura. A segunda marca de uma fé que persevera está nos versículos 11 e 12. Acompanha comigo a leitura. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. A segunda marca de uma fé que persevera é uma fé que confia diante do improvável. Observe que pela fé, e aí na minha Bíblia aqui tem 2 travessões. Se você ignorar esses 2 travessões por um instante, você vai ler assim: pela fé, Abraão recebeu poder para gerar um filho. E aí vem o que está no travessão. E também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade. O versículo 12, ele nos dá uma característica de Abraão. Ele vai dizer, daquele homem já sem vitalidade. A expressão sem vitalidade quer dizer como morto, amortecido. E faz referência a 2 coisas. Primeira, a idade já avançada de Abraão. Segundo, a impossibilidade fisiológica de gerar um filho. O autor está construindo a imagem de Abraão e a imagem de Sara, dizendo, olha, Abraão já estava velho. Ele já tinha perdido a sua natureza fisiológica de gerar filhos. Sara também estava avançada em idade e era estéril. Então ele está desenhando esses 2 personagens e dizendo, Abraão recebeu poder para gerar filho. O autor ele enfatiza que a promessa de Deus se cumpre, apesar das impossibilidades humanas, que envolvia tanto Abraão quanto Sara. E por quê que ele recebeu esse poder para gerar um filho? Finalzinho do versículo 11 responde, porque ele considerou fiel aquele que havia feito a promessa. A expressão considerou fiel, ela quer dizer digno de confiança. Porque Abraão, apesar das impossibilidades, das dificuldades, das improbabilidades, ele considerou Deus digno de confiança. E por isso ele decidiu manter a fé que havia crido antes. Foi pela fé. Abraão e Sara, você vai lembrar da história, que por meio dessa fé, teve descendentes, diz o versículo 12, tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Essas 2 expressões, você lê Gênesis, está lá. Deus fazendo essas promessas a Abraão. Uma dessas vezes, Abraão e Ló se separam. Quando Ló sai, Deus diz para ele, Abraão, olha essa areia, tua descendência será igual a quantidade dessa areia, maior do que isso. Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, vê se tu pode contar, tua descendência será assim. Abraão, Deus estava prometendo a ele descendência,
E antes Deus já havia prometido a ele terra. Havia duas promessas aqui. Descendência, nos versículos anteriores, e agora, terra nos versículos anteriores, e agora Deus está prometendo descendência. E a forma como Deus constrói isso é para mostrar para Abraão que ele é Deus. Que Abraão não precisava confiar nele próprio, nele mesmo, que era o próprio Deus que prometeu que iria cumprir, ao observar as condições totalmente adversas para que ele pudesse, ele e Sara, terem um filho. Deus já dizendo para ele, confia, eu que sou o Senhor. Por isso que Abraão e Sara confiaram na promessa do Senhor, de gerar descendência apesar da idade avançada. Dessa situação absolutamente improvável, Deus fez nascer essa multidão incontável, cumprindo a sua promessa. O que o autor queria dizer, ou comunicar para os seus leitores originais, é que eles deveriam confiar nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel para cumpri-las. Há duas lições também nesse trecho. Primeira, a fé leva o cristão a se apoiar nas promessas de Deus e não nas circunstâncias. Reflita, quando você se encontra diante de circunstâncias que você não domina, doenças, desemprego, problemas financeiros, conflitos no lar, a quem ou a que você recorre? Talvez uma das melhores coisas a serem feitas é trazer à mente promessas de Deus que o ajude a lidar com situações desafiadoras. Ontem, pela manhã, nós pastores, estávamos reunidos na casa do pastor Jandro e da Shirley. E aí teve um momento da conversa que a Shirley disse, olha, quando eu estou angustiada, quando eu estou triste, eu ouço louvores. Ela completou, os louvores me fazem lembrar de promessas de Deus. Interessante que, coincidentemente, o pastor Jano também compartilhou nesse sentido, dizendo que quando se encontrava doente, como recentemente, 2 noites sem dormir, ele trazia à memória as promessas do Senhor para a vida dele, para a vida do crente. E a promessa que ele trazia à sua mente era de um novo céu, uma nova terra. E que lá ele teria um corpo totalmente saudável. Então eu quero motivar você, eu quero sugerir a você que diante de problemas, situações desafiadoras, você traga à sua mente as promessas da palavra de Deus para a sua vida. Segunda lição, por mais difíceis que sejam os desafios da vida do cristão, a fé o faz lembrar que Deus não perdeu o controle. Em muitas ocasiões, você já observou, nós corremos para o irmão, nós corremos para o PGM, nós corremos até o pastor. Não há problema nenhum nisso. O problema é que depois que corremos para todas essas pessoas e grupos, é que nós lembramos de correr para Deus. É como se nós quiséssemos por nós mesmos resolver a situação, resolver o problema, conectando, entrando em contato, falando com pessoas que provavelmente possam nos ajudar. E aí quando nós recebemos o não, a gente lembra, tem Deus, né? Tem oração, vou orar agora. Estamos nos iludindo, achamos que estamos no controle. Então pense, suas ações têm demonstrado autossuficiência ou dependência de Deus? Uma oração, um ato de obediência, uma decisão de submissão ao Senhor, podem direcionar você a desfrutar da soberania dEle. Entenda que, mesmo que haja expectativas humanas, quando elas encerram, o poder de Deus continua escrevendo a história. Terceira marca de uma fé que persevera,
versículos 13 a 16. Diz assim o texto: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. A fé que persevera deixa o passado pela eternidade. A fé que persevera deixa o passado pela eternidade. Olha só como começa o versículo 13. Todos estes quem? Todos estes, os patriarcas. Lá no versículo 9 ele vai dizer que não só Abraão, mas Isaque e Jacó eram co-herdeiros da promessa e viveram também como peregrinos. Então todos esses, os patriarcas, juntamente com Sara, viveram pela fé. Ou seja, eles tiveram uma vida orientada pela convicção de que Deus cumpriria as suas promessas. Acontece que eles morreram sem receber o que tinha sido prometido. E mais na frente, a gente vai perceber isso com mais clareza. Diz apenas que eles viram as promessas de longe. Ou seja, eles tinham a convicção de que as promessas seriam cumpridas no futuro. Não é isso que é fé? Hebreus 11, não vai dizer isso? A fé é a confiança daquilo que esperamos. E eles estão aqui com a convicção de que as promessas que eles haviam recebido seriam cumpridas no futuro. Porque de longe eles as viram, mas também de longe eles as saudaram. O sentido aqui é duplo. Eles saudaram no sentido de que eles acolheram as promessas como verdades. E as acolheram com alegria. Alguma versão vai trazer a expressão abraçaram. Eles reconheceram que as promessas iriam se cumprir e eles ficaram alegres em saber que essas promessas um dia iriam se cumprir. Por que eles viviam assim? Finalzinho do versículo 13 diz que eles reconheciam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Daí o motivo, aí a justificativa. Eles não se frustraram, porque eles morreram sem receber o que tinha prometido. Finalzinho da vida deles, a gente vai perceber, eles não ficaram traumatizados, decepcionados, querendo abandonar a Deus, porque as promessas não haviam se cumprido na vida deles ainda. Não. E por quê? Porque eles reconheciam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles sabiam que não pertenciam àquele lugar. Eles sabiam que estavam ali apenas de passagem. E aí o autor, nesse comentário que ele está fazendo, ele vai dizer assim, no versículo 14, os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Os que assim falam, que são peregrinos e estrangeiros. Aqueles que assim falam, que são peregrinos e que são estrangeiros, eles estão buscando uma pátria. Porque se eles peregrinam, se eles não são dessa região, se eles estão aqui só de passagem, existe um lugar que eles vão ficar habitando de forma fixa, permanente. Essa é a ideia de pátria, patris no grego, uma habitação fixa. Só que ele descarta no versículo 15 a possibilidade de ser uma pátria, aquela de onde eles haviam saído. Ele vai dizer assim, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Claro. Ora, lembra da história de Abraão e Ur dos Caldeus? Vai para Arã, de Arã, Canaã. Se ele fosse um peregrino,
se ele fosse um estrangeiro que quisesse voltar para onde ele havia saído, ele tinha essa oportunidade. Ele poderia fazer o percurso inverso. Mas o versículo 16 diz assim: em vez disso, em vez de voltarem lá para a terra de onde eles saíram, eles esperavam uma pátria melhor. Eles esperavam uma pátria melhor. A ideia aqui de esperar, a NVT traduz como buscar. Eu gosto dessa versão, porque a palavra esperar dá a ideia de esticar-se a fim de tocar, um esforço. A ideia é um desejo contínuo e profundo por uma pátria. Era isso? É isso a ideia de eles esperavam. Eles esperavam uma pátria melhor, e ele diz que pátria melhor é essa? É a pátria celestial. Percebe? Agora ele está conectando esse versículo com o versículo 10. A cidade que tem fundamentos. No capítulo 12, ele vai conectar com a cidade celestial também. Ele está falando de que eles pregnaram, que eles viveram nessa terra, que eles não se frustraram porque não viram as bênçãos acontecer na vida deles, que eles passaram o tempo todo vendo isso, vivendo dessa forma, que eles passaram o tempo todo andando de um lugar para o outro. Eles não se frustraram porque eles esperavam uma pátria celestial. Por essa razão, versículo 16, que razão? Essa razão que eu apontei para vocês. Eles eram peregrinos, eles eram estrangeiros, eles viveram a vida toda por fé, e apesar disso, morreram sem receber o que Deus havia prometido. Eles buscavam uma pátria celestial. Por essa razão, finalzinho do versículo 16, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Isso é interessante, porque o que o texto está dizendo é, olha, Deus tem orgulho de ser o Deus deles. Agora, eles não tinham uma pátria, eles não tinham poder político, eles andavam de uma terra para outra, eles não receberam as promessas. Por que Deus não teria vergonha, porque Deus não teria vergonha de ser chamado o Deus deles? Naquela cultura, uma pessoa ou um grupo era avaliado não pelo certo e errado, mas por honra e vergonha. O que era honra? Eram pessoas, grupos, que tinham uma reputação reconhecida, que tinham um comportamento reconhecido pela comunidade que eles viviam. Se eles viviam assim, então eles tinham honra. Se eles viviam o contrário, então eles tinham desonra, eram envergonhados. As pessoas que se associavam, que se juntavam, aquelas que tinham uma reputação reconhecida, também tinham honra. Aquelas que se juntavam às pessoas que não tinham isso, eram envergonhadas. Essa relação entre eles era transferida também para a divindade que eles tinham. Se Deus olhasse para aquelas pessoas e dissesse, essas pessoas têm um comportamento, um estilo de vida, elas vivem de uma forma que me honra, então eu não vou ter vergonha de estar relacionado, associado a eles. Se você pode perceber que na história de Israel, muitas vezes isso não aconteceu. Muitas vezes o povo de Israel foi infiel ao Senhor. Muitas vezes o povo de Israel foi incoerente, o que poderia causar uma ruptura de relação. É interessante que essas pessoas aqui, os patriarcas, eles tinham tudo para as pessoas olharem para eles e dizer assim, não, Deus não vai se associar a eles não. Deus se relacionar com esse povo, não tem terra, não tem onde viver. Viveram por fé, diz que vivem por fé, morreram e não receberam o que eles diziam que Deus havia prometido. Não tem poder político, não tem poder econômico. Deus não pode se associar a eles. E o que o autor de Hebreus está dizendo é exatamente por essas coisas. Porque eles tiveram uma fé que manifestava o caráter de Deus, que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Lembra do Antigo Testamento? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus não tinha vergonha de ser chamado Deus deles.
Deus está dizendo, eu me orgulho de estar associado com essas pessoas. Eu não escondo a minha relação com os patriarcas. Era isso que é isso que o autor estava comunicando para a gente. E a prova disso é que Deus preparou para eles uma cidade. Olha como se conecta ao que vem antes. Eles eram peregrinos, eles eram estrangeiros, eles não tinham uma pátria. E Deus tanto se relaciona com eles e tem orgulho de ser chamado, de se relacionar com eles, ser chamado Deus deles, que deu aquilo exatamente que eles precisavam, mas uma pátria celestial. Os patriarcas viveram e morreram confiando nas promessas de Deus. Ao reconhecerem sua condição de estrangeiros na terra, demonstraram que sua esperança estava em uma realidade superior e definitiva, e não no seu passado, onde a situação era confortável. Lembra? Eles poderiam, se quisessem, voltar para onde saíram, retornar para o passado, mas eles estavam de olho numa pátria superior, na pátria celestial. Da mesma forma, o autor de Hebreus está comunicando aos leitores, aqueles cristãos, que eles não deveriam se prender à vida lá no judaísmo, onde eles cogitavam voltar, mas eles deveriam estar com a mente voltada para a eternidade. Aquele que prometeu vir, virá. Há duas implicações que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse trecho. O cristão precisa confiar mesmo quando tudo parece demorar. Quantas coisas não acontecem, o que ele vai fazer? Confiar. Isso não acontece? Vai confiar. E depois? Vai confiar. Como você reage quando aquilo que você deseja não acontece? E você não vê expectativa alguma de se realizar? Quero motivar você a não desanimar quando não enxergar os resultados. Pois às vezes, veremos apenas parte daquilo que Deus começou. A demora de Deus não significa abandono. Deus sabe o melhor tempo para responder às nossas orações. Eu lembro do meu pai. Era pai, tio e irmão. E nós orávamos por ele o tempo todo, para que Deus o salvasse. E parecia que quando mais nós orávamos por ele, pior ele ficava. Mais perdido na bebida ele estava. Mais perdido no cigarro ele vivia. E nós orávamos por ele. E nós orávamos por ele. Os parentes faziam campanha de oração lá na igreja deles. Um dia eu sou chamado na casa dele, porque ele havia 2 semanas que não comia nada. Então, hospital, resultado não sai, exames, câncer. Algum tempo depois, então, ele é internado no HU. E uma dessas noites, que precisava ser acompanhado, eu fui acompanhá-lo. E nós tivemos uma noite, eu diria teria sido incrível, se não fosse as crises dele. Nós conversamos sobre o Davi. Nós conversamos sobre a minha esposa. E aí ele tinha que usar o aparelho de ar o tempo todo no nariz. Ele tirava para conversar com a gente. Quando o enfermeiro chegou e disse, olha, ele não pode tirar isso aqui, vai ficar muito agitado, vai perder o oxigênio. Então eu estava aqui, ele deitado na cama, e eu com aquela máscara no nariz dele. Eu em pé, ele deitado, e eu aqui. Eu dizia, Deus me dá força, porque daqui eu não vou sair de forma alguma. E teve um período daquela madrugada que ele se agitou bastante, então ele queria arrancar os aparelhos, e queria tirar tudo, e eu corri, chamei o enfermeiro. O enfermeiro disse, olha, você sabe que o caso do seu pai é grave, que não era para ele estar aqui, era para ele estar na UTI.
A gente está tentando fazer o máximo que pode, mas a situação é grave. Você me entendeu? E eu disse, entendi. Voltei para o quarto. E eu disse, pai, eu acho que o senhor precisa ter uma conversa com Deus agora. Eu acho que o senhor precisa analisar os seus pecados. E entender que Deus ama o Senhor a tal ponto que Ele perdoa o Senhor. Que Ele quer perdoar a sua vida. Que Ele quer dar uma vida nova para o Senhor. E comecei a falar de Deus, do plano da salvação para o meu pai. A minha esperança era tão somente que quando ele falecesse, eu pudesse pensar na possibilidade de que meu pai estaria no céu. E meu pai, para minha surpresa, eu lembro como se fosse hoje. Levantou a mãozinha dele e orou de forma bem natural, confessando o seu pecado e pedindo perdão a Deus. Minha esperança é que eu possa encontrar com meu pai no céu. Às vezes nós olhamos para a situação, os problemas, parece que as coisas não andam, não avançam, não mudam. Enquanto estiver assim, eu preciso continuar confiando no Senhor. Segunda implicação, ela diz que o cristão fiel rejeita antigas práticas e velhos caminhos para agradar a Deus. Você percebe a história? Eles poderiam voltar de onde saíram, mas eles não estavam pensando no seu passado, eles estavam pensando na cidade celestial. Por isso que eles não se preocupavam, eles não tinham crise quando morreram sem receber essas promessas, porque o olhar deles estava fixo na eternidade. É impressionante. Eu lembro um dia, alguns anos, eu estava na faculdade ainda, cursando teologia, e alguns amigos lá da sala, e a gente começou a conversar no intervalo, e dois deles começaram a falar sobre o passado deles antes de Cristo, e eles falando do passado deles com alegria, com satisfação, com prazer. Eles demonstravam uma alegria naquele passado, que eu me questionava se aqueles caras eram crentes de fato. Eles não demonstravam indignação, tristeza, dor por causa do passado, por causa do pecado deles, pecado contra Deus. Eles sorriam e gargalhavam e contavam histórias, pecados e mais pecados. Examine se o seu coração ainda alimenta práticas do passado que o atrapalha de seguir a Cristo. Tenha um tempo para se dedicar a estudar o que as Escrituras dizem a respeito dessas práticas. Preencha esses momentos de estudo com súplicas ao Senhor, para que Ele o ajude a vencer esses pecados. Agora também não lute só. Peça ajuda ao seu discipulador. Eu quero avançar, mostrando para você os versículos 17 a 19, em que o autor apresenta mais uma marca de uma fé que persevera. Os versículos dizem: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Deus pôs Abraão à prova. É interessante que essa palavra prova significa fazer uma experiência com o propósito de averiguar o que alguém pensa ou como essa pessoa se comporta. Isso é prova. Não que Deus precisasse dessa informação, não. Mas para que a fé pudesse ser manifestada. Mas para que a fé pudesse ser revelada. Deus testou a fidelidade de Abraão. Como? Pediu a Abraão que oferecesse Isaque. Você encontra essa passagem em Gênesis capítulo 22. Deus simplesmente chega para Abraão e diz: sacrifica teu filho.
Então ele sai, ele vai até o Monte Moriá, leva 2 escravos, um animal, lenha, fogo, e vai. Ele obedece ao Senhor. E é interessante que Abraão, que era aquele que havia recebido as promessas, agora ele estava decidido a sacrificar seu único filho. Sabemos que Abraão não teve um único filho, mas o versículo 18 explica isso. Era o único filho da promessa. Era por meio de Isaque que Deus havia prometido dar a Abraão uma descendência. E Abraão, então, vai ao Monte Moriá, prepara o altar, amarra Isaque, coloca Isaque em cima do altar. Dá dó do meninozinho perguntando: "Ei, pai, e cadê o animal para ser sacrificado?" Você. Só que o versículo 19, ele diz assim: Abraão levou em conta. Essa expressão levar em conta no versículo 19, quer dizer que Abraão calculou, Abraão concluiu, Abraão raciocinou logicamente. E como foi esse raciocínio? Abraão pensou: Deus promete uma descendência por meio de Isaque. Deus não mente, Deus não falha. Deus está pedindo que eu sacrifique o meu filho. Qual é a conclusão? Deus vai ressuscitar Isaque. É o que está dito no versículo 19. Abraão levou em conta tudo isso, que Deus pode ressuscitar os mortos. É interessante que lá em Gênesis 22, ele vai, quando ele chega no Monte Moriá, então ele diz para os seus servos: fiquem aqui, eu vou com o menino adorar o Senhor e voltaremos. Ele usa o plural, e voltaremos. Ele acreditava que ia adorar a Deus lá e que ia voltar com Isaque ressuscitado. E o final do versículo 19 diz assim: figuradamente, ele recebeu Isaque de volta dentre os mortos. De forma simbólica, é como se Isaque tivesse morrido e voltado, e retornado. Inclusive a expressão recebeu Isaque de volta significa devolvido da morte. Por quê? Porque Abraão estava decididamente disposto a sacrificar, a obedecer à voz de Deus e a sacrificar o seu filho. Quando ele colocou o menino lá, pegou a faca, levantou aquela faca, ele estava decidido a sacrificar e obedecer aquilo que Deus havia dito. Então é como se ali Isaque tivesse morrido e voltado simbolicamente, figuradamente, dos mortos. Abraão estava disposto a sacrificar o filho da promessa, confiando que Deus poderia ressuscitá-lo. Aqueles irmãos, para quem o autor escreveu, eles deveriam estar dispostos também a renunciar o que fosse preciso para obedecer ao Senhor. Há 2 implicações importantes aqui. A primeira, eu fiz uma reforma na primeira e fica assim: Deus coloca pessoas e circunstâncias difíceis, prova, para revelar o que amamos. Lá em Gênesis 22, quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus diz: não faça isso. Agora eu sei que você teme ao Senhor. Olha a prova, olha a fé aprovada de Abraão. Ele estava disposto de fato a sacrificar seu filho. E ali foi a prova. Deus queria saber o que mais Abraão amava: filho da promessa ou o doador da bênção? A criatura ou o Criador? Então, quando Deus coloca pessoas e circunstâncias difíceis na nossa vida, quando Deus nos dá essa prova, é para revelar aquilo que de fato nós amamos. E aí, eu queria que você se questionasse sobre o que sai do seu coração quando algo que você valoriza é ameaçado. O pessoal do processo bíblico de mudança viu hoje sobre a dinâmica do coração. Que o coração reage a circunstâncias e a pessoas. E aí você sabe,
A igreja fala o tempo todo disso. Eu lembro sempre do Judas, quando fala do coração. Judas, há muito tempo atrás, me fez uma comparação que eu nunca esqueci. Estava eu na casa dele, com mais um casal de irmãos. E ele dizia para esses irmãos: se você tem uma Coca-Cola e sacode a Coca-Cola, o que é que sai de dentro da Coca-Cola? E o irmão: se eu sacudo a Coca, o que sai de dentro? Você sacode a Coca-Cola, o que é que sai de dentro dela? E o irmão: é Coca. Ele: isso, é Coca. O Judas queria ensinar aqui, diante dessas circunstâncias, diante de pessoas difíceis, Deus está lá sacudindo você. O que sai de você é o que está no seu coração. Então observa se tem ira, amargura, raiva, descontentamento, ansiedade. Veja o que está dentro do seu coração. Veja aquela pessoa difícil que você evita conversar, compartilhar, falar. Sabe aquele teu chefe, sabe aquele irmãozinho, sabe aquelas circunstâncias. Eu não quero falar de trânsito, era fácil demais. Eu não vou falar também de futebol, é muito fácil saber o que está no coração. Futebol ali deu sacudindo, e aí está saindo do seu coração ali, é aquilo que você foca, é aquilo que está no seu coração, é aquilo que precisa ser mudado, é aquilo que precisa ser transformado. Muitas vezes é aquilo que nós amamos. A fé deve levar o cristão a valorizar o relacionamento com o Senhor acima dos seus interesses pessoais. Próximo sábado, Dário falou, eu sugeri a ele que nós tivéssemos um trabalho no assentamento. Que lá dava bom para ter uma igreja. E eu já tenho um casal que vai cuidar lá também, Dário. Não se preocupe, eu vou pedir a sua opinião sobre esse casal. Mas acontece que a ideia inicial era assim: Terezinha e a sua equipe vai de manhã, trabalha com as crianças, e um grupo vai à tarde evangelizar, em especial na casa dessas crianças. Mas aí o irmão disse assim: olha, tem um colega que ele quer cortar cabelo lá, pessoal, como foi na vez passada. E aí a Nath disse: olha, eu corto, faço corte feminino, faço penteado, aliso também. Aí o outro irmão disse: olha, se precisar trabalhar com currículo lá, os jovens, adolescentes, eu estou lá à disposição a ensinar o currículo, fazer um currículo, preparar o currículo, já entregar para eles. A outra pessoa disse: olha, eu posso medir glicemia. O negócio foi volumando, foi crescendo. E eu pensando nesses irmãos que vão deixar o seu sábado. Alguns vão deixar de ganhar dinheiro, vão deixar de cortar cabelo no sábado à tarde. Eu penso que é o horário que mais ganha dinheiro, para cortar lá de graça. Me parece que esses irmãos, eles entenderam que é interessante abrir mão daquilo que não se pode reter, para ganhar o que não se pode perder. Interessante que parece que eles estão dizendo para a gente: olha, eu valorizo mais o reino de Deus, essas coisas, do que meus próprios interesses. Você está disposto a ceder bens e recursos para o avanço do Evangelho? Como você pode tornar isso bem prático? Pense sinceramente sobre o que você mais considera na sua vida: bens, filhos, família, emprego, ou Deus? Como suas atitudes o levam a essa conclusão? Como você gasta seu tempo, seus recursos, seus talentos? Eu quero continuar por causa do tempo. Eu falei para vocês acalmar o seu coração. Nós estamos na última marca de uma fé que persevera. Fé que persevera aponta para o futuro até nos últimos dias. Versículos 20 a 22. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo,
dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Meus queridos, eu tenho muito que vos dizer aqui, mas vocês não podem suportar. Porque Isaac, e a primeira coisa que eu queria destacar 3 coisas aqui. E a primeira coisa que eu queria destacar era que a fé ela não se prende a resultados imediatos, mas na fidelidade. Observa, Isaac não viu a promessa se cumprir e abençoou Jacó e Esaú. Se você for lá em Gênesis, lá em capítulo 47, 48, 49, onde tem essa história, você vai ver que esse abençoar é fazer referência. Uma das formas de abençoar é fazer referência às promessas de Deus para ele. Que ele estava transferindo essas promessas para Jacó e Esaú. Por isso que o texto vai dizer, com respeito ao futuro deles. Ele estava falando de terra e descendência. 2 promessas de Deus. Jacó fez a mesma coisa. Na beira da morte, ele abençoou cada um dos filhos de José. Manassés e Efraim. Lembrando que eles seriam cabeça de tribos. Está falando de descendência. A ideia então aqui é que eles não receberam em vida o que Deus havia prometido, mas eles tinham a fé de que a sua descendência iria receber. Tem mais uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Observa que eles fizeram isso no final da vida. Nos últimos dias de vida. Isaac já estava velhinho, quando Isaac chega e abençoa Jacó e Esaú. O texto, no versículo 21, fala que Jacó, à beira da morte, ele chama os filhos de José, abençoa os filhos de José, depois ele chama os outros filhos dele, os abençoa, deita na cama, pouco tempo depois morre. Olha José, olha o que o texto diz, no fim da vida. Vocês perceberam? A perseverança da fé, eles viveram de fato a fé. E no final da vida, eles ainda mantinham a fé. Mesmo que aquelas promessas não se cumprissem na vida deles, eles agora estavam transferindo para seus filhos e para os seus netos. Há um terceiro aspecto aqui que eu queria chamar a sua atenção. E é exatamente esse aspecto dos filhos e netos. Eles estavam transferindo isso. Isaac para seus filhos. Jacó para seus netos. E olha a fé de José, que no final da vida, ele fez menção do êxodo. Ele sabia que a promessa era para que eles habitassem uma terra, e ele estava distante dessa terra. Ele tinha todo o poder, toda a riqueza, todo o conforto, mas ele sabia, meu lugar não é aqui. Aqui eu sou estrangeiro, aqui eu sou peregrino. Então, quando vocês voltarem para a terra, que esse Deus, nosso Deus, vai dar, levem os meus ossos. Quero compartilhar com você 3 coisas rapidinho. Primeira, a fé não se prende a resultados imediatos, mas na fidelidade de quem prometeu. Então, foque em fazer a vontade do Senhor. Não se prenda a resultados. A gente quer resultados. A gente luta por resultados. Mas a prioridade é fazer a vontade de Deus e deixar os resultados com Ele. Você consegue confiar no agir de Deus, mesmo quando ainda, não vê o resultado? Segunda implicação, a fé persevera até nos últimos momentos da vida. Como a fé ajuda você a se manter fiel nas várias situações desafiadoras da sua vida? Alimente sua alma constantemente com a presença de Deus. Lembra o que o Dário falou? Que queria pastores cheios de Deus? Ore, estude as Escrituras, mantenha relacionamento forte com o irmão, que também ama o Senhor, encoraje e permita ser encorajado por seus irmãos na fé.
Terceira e última implicação: a verdadeira fé é comprometida em deixar um legado para gerações futuras. Foi o que o Dário disse aqui. Uma geração futura de pastores melhor e mais forte do que a geração atual. Os pastores trabalhando para formar pastores melhores. Como a sua fé impacta a fé de seus filhos, de seus netos e demais familiares? Eles vão olhar para a sua fé e vão dizer: isso aqui eu não quero para a minha vida. Ou eles vão ser animados e inspirados a viver por fé, observando a sua forma de viver por fé. Então comprometa-se com o Senhor em transmitir valores espirituais à próxima geração. Quero concluir então, dizendo a você que não é tolo aquele que abre mão daquilo que pode reter, para ganhar o que não pode perder. Essa frase, ela nos convida a olhar não só para as coisas temporais dessa vida, como se elas fossem eternas. Essa frase nos desafia a olhar para, de fato, aquilo que é eterno, como os patriarcas fizeram, como eles faziam. E isso começa a ser possível quando desenvolvemos uma fé perseverante, que traz consigo as marcas da obediência, da confiança, da eternidade, da renúncia, do futuro. Essa caminhada, lá no versículo 8, ela começa quando Deus chama Abraão. Ela começa quando Deus nos chama para uma vida de relacionamento e comunhão com Ele. Eu queria então, para a gente encerrar, nós ficássemos em pé e perguntar àqueles que estão aqui, se você não gostaria de começar hoje uma vida de relacionamento com Deus por meio da fé. Se você desejar, quero pedir a você então, se você entendeu, você então precisa ter uma vida de relacionamento com o Senhor, mediada pela fé. A gente quer ajudar você a caminhar por fé. Se você quer isso para a sua vida, queria convidar você a levantar uma de suas mãos, para que a gente pudesse orar por você e ajudá-lo a caminhar por fé a partir de hoje. Alguém que queira conhecer melhor o Senhor, queira entregar sua vida ao Senhor e ter agora uma experiência fantástica por meio da fé? Se não há, eu quero orar. Ó Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vivermos por fé. Os patriarcas, eles não eram diferentes da gente. Eles não eram super-heróis. Eles não eram intocáveis, impecáveis. Eles também, como nós, tiveram lutas. Eles também, como nós, tiveram seus desafios. Homens simples, homens comuns, também como nós. Eles venceram por meio da fé. Nos ajuda a termos fé no Senhor, confiarmos nas Tuas promessas, a segurarmos as Tuas promessas e sermos encorajados a perseverarmos, mesmo diante da dor, mesmo diante da luta, mesmo diante de fracassos. Que possamos levantar e continuar, confiando que o Senhor tem um perdão, tem a restauração, tem a bênção. Nos ajuda, ó Deus, durante essa semana, a exercitar a nossa fé para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, queria que você sentasse um pouquinho, para dizer para você que nós temos uma